Muito bem, bom dia a todos. É um prazer falar para vocês, para os alunos, docentes do programa. Na manhã de hoje, eu quero contar um pouco para vocês sobre o painel intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, o IPES, e o papel que ele teve ao recolocar a biodiversidade no debate global. E aí eu vou começar remetendo à palestra da professora Mercedes ontem, que falou muito para a gente sobre mudanças climáticas, é uma área de atuação dela. As mudanças climáticas estão na ordem do dia, eu acho que está sentindo os efeitos, né, em várias regiões do globo, muito antes do que a gente imaginou que ia começar a sentir os efeitos. Então, isso, de certa forma, está talvez servindo para convencer as pessoas que não acreditavam muito, né, nas mudanças. Mas essa situação hoje das mudanças climáticas estarem na ordem do dia tem muito a ver com o IPCC, sobre o qual a Mercedes também falou ontem, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que acho que todo mundo conhece, né? Ele foi criado em 88 com esse objetivo aí de preparar revisões. Então é um organismo internacional, intergovernamental, que prepara grandes revisões da literatura sobre o estado da arte de conhecimento sobre mudanças climáticas e com recomendações para os governos. Então, é uma forma de traduzir o trabalho científico, os dados que a gente tem, os melhores dados, os mais atuais, numa linguagem que seja acessível para gestores públicos, tomadores de decisão, governos dos diferentes países, tá? Muito bem. Esses levantamentos, eles são periódicos, então, no caso do IPCC, já ocorreram 5 grandes levantamentos, além de outros relatórios temáticos, e esse que eu estou mostrando aí é um deles, muito importante, que foi lançado no ano passado, mostrando a relação entre mudanças no uso do solo e as mudanças climáticas. Então, o IPCC pode ser considerado, de certa forma, o irmão mais velho do IPBES, ou do IPES, e colocou, então, como eu disse, na agenda, a questão das mudanças climáticas, né? Todo mundo, a gente tem acompanhado de alguns anos para cá, e do ano passado em particular, um aumento muito grande desses efeitos, e o resultado é que mudanças climáticas está no noticiário dos jornais, está na mídia, na internet, enfim, são questões que está todo mundo comentando. E várias ações já começam a ser tomadas, já faz várias décadas que existem acordos, né, Acordo de Paris, enfim, a gente está num passo que vai e volta às vezes, mas a coisa está andando. Do lado da conservação da biodiversidade, muitas pessoas, muitos pesquisadores discutiram ao longo aí das últimas 2, 3 décadas, tinha uma certa preocupação, vamos dizer assim, com a perda da importância da biodiversidade na agenda global, nesse debate global sobre os ecossistemas, sobre sustentabilidade, sobre o caminho da humanidade que a gente está escolhendo. Então, se a gente pensar que na Rio 92, onde se assinou a Convenção da Diversidade Biológica, a biodiversidade, vamos dizer, estava no auge dessa agenda, ela dominava mais ou menos essa agenda de debate global, enquanto as mudanças climáticas estavam começando ali a aparecer. Mas conforme essa agenda das mudanças climáticas vai ganhando corpo, muitos concordam que a biodiversidade estava sendo deixada um pouco de lado, a não ser, claro, quando a gente se referia a ela, os problemas que as mudanças climáticas estavam causando para a biodiversidade. Muito bem, acho que foi mais ou menos nesse espírito que em 2015, em 2012,
criou-se, então, o painel intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, na manhã de hoje, eu queria contar para vocês um pouco dessa trajetória. A gente, principalmente quando aluno, mas mesmo como profissional, às vezes tem muito pouco, a gente lê no jornal, mas não tem muita ideia de como funcionam esses organismos, que tipo de resultados eles trazem para a sociedade. Então, eu vou advogar aqui que o IPBS está recolocando a biodiversidade no centro do debate global de novo. A ideia não é deixar as mudanças climáticas de lado, mas é chamar atenção para isso. E, em particular, eu vou falar do papel dos povos indígenas e tradicionais na geração, conservação e manejo da biodiversidade, que é um dos focos do IPBS, tá? E vou também falar, como vocês podem ver aí na figura de baixo, sobre a influência que o IPBS já está tendo aqui no Brasil, porque foi inspirada nessa iniciativa intergovernamental global, que se criou em 2015 a Plataforma Brasileira para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e a partir dela, esse projeto, o PBio, que está dando um zoom, vamos dizer assim, nessa questão da contribuição de povos indígenas e tradicionais à biodiversidade aqui no Brasil. Então, o IPBS ele tem um suporte administrativo das Nações Unidas, mas ele não é um órgão das Nações Unidas. E o que isso significa é que os países participantes não são obrigados a acatar as decisões e tomar decisões com relação aos relatórios que o IPBS emite, que seria o caso se o IPBS fosse um órgão de fato das Nações Unidas. E pelo fato de não ser um órgão oficial, também não há nenhuma exigência dos países participantes que eles realizem o mesmo tipo de levantamento a nível nacional, ou seja, internamente aos países. Entretanto, um grupo de pesquisadores brasileiros que participou do IPBS achou que era um momento importante também de recolocar a discussão da biodiversidade na agenda aqui no Brasil, e então criou a Plataforma Brasileira, que também olhou para a contribuição dos povos tradicionais, mas por uma limitação de tempo e de recursos financeiros para esse primeiro relatório, acabou não se aprofundando muito. E aí um grupo de pesquisadoras que participou dessa iniciativa consegue recursos junto a agências financiadoras e inaugura esse projeto, o PBio, que eu vou falar um pouquinho também, que está com os relatórios no prelo, né? Eles devem estar saindo, se Deus quiser, a partir de abril desse ano. Os primeiros capítulos já vão estar saindo. Então, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória para mostrar a importância do IPBS para esse debate, que para quem trabalha, estuda e pesquisa na área de ecologia é fundamental, né? Então, como eu falei, ele é um painel intergovernamental independente das Nações Unidas, conta atualmente com 137 países participantes, que é quase a totalidade dos países que integram as Nações Unidas. Foi criado em 2012, também com o objetivo de fazer, o mesmo do IPCC, de fazer esse levantamento sobre o estado da arte do conhecimento científico a respeito de biodiversidade e serviços ecossistêmicos e gerar material para tomadores de decisão, governos, gestores, reforçando essa interface ciência-política para esses temas que são absolutamente fundamentais. Até o momento foram realizados, acho que são 5 relatórios regionais que estão numa escala continental, o levantamento global, do qual eu participei, e alguns levantamentos temáticos, como de polinizadores e outros temas que são mais específicos, mas são transversais, tá? Muito bem. Essa iniciativa, então, foi a mais abrangente e sistemática revisão de literatura e integração de bancos de dados já feita sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos na escala global,
e utilizou aproximadamente 15 mil fontes para esse trabalho, ou seja, são artigos publicados, são bases de dados, é literatura cinza, são relatórios governamentais, e que durante mais cerca de 3 ou 4 anos foram lidos, sistematizados, debatidos para a geração do relatório global. Ele contou com 150 autores, 310 autores colaboradores que escrevem trechos menores. Quando a gente tem temas que são muito específicos, esses autores colaboradores eram convidados, e revisores que trabalham, né, nas várias versões do documento de 51 países, tá? E também a grande inovação que o IPBS trouxe em relação ao IPCC e qualquer outra iniciativa anterior foi incorporar de maneira sistemática o conhecimento e as preocupações de povos indígenas e tradicionais numa escala global. Então, houve esse imenso desafio de trazer representantes dessas comunidades, desses povos, para trazerem as visões deles de natureza para dentro do levantamento, ou seja, além do sistema científico de conhecimento, outros sistemas de conhecimento também foram trazidos para dentro. É claro que vocês podem imaginar que esse desafio é imenso. O primeiro relatório global já teve bastante sucesso, mas a ideia é que conforme vá passando o tempo e nos próximos relatórios, essa incorporação seja aperfeiçoada. E aí, do lado esquerdo, só para vocês terem uma ideia, são os capítulos desse levantamento global, são 6. Então, o primeiro faz um diagnóstico da tendência do status, né, do estado geral da biodiversidade e serviços ecossistêmicos. O capítulo 3 avalia o progresso, se a gente está progredindo ou não em relação às metas internacionais acordadas, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as metas de Aichi e outras 10 grandes metas, acordos internacionais. O capítulo 4 traça cenários e projeções de possíveis futuros, né, ou desde o business as usual, ou seja, a gente não faz nada, o que é que vai acontecer, e com diferentes cenários de interferência de políticas públicas. O capítulo 5 faz essa análise para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o último traz instrumentos, opções e ferramentas de governança de políticas públicas para os diferentes governos. Os relatórios, todos eles já estão disponíveis na página do IPBS, incluindo o sumário executivo, que é um resumo que a gente faz para tomadores de decisão. E aí eu achei importante trazer para vocês, não interessa, acho que muito olhar os detalhes, depois vocês podem procurar isso na internet, mas trazer para vocês o marco conceitual do IPBS, ou seja, antes desse grupo enorme de pesquisadores começar a trabalhar e botar a mão na massa para revisar todos esses dados, sistematizar e escrever sobre eles, um grupo menor, que foram os coordenadores da iniciativa, se reuniu para definir qual seria o marco conceitual, ou seja, o que exatamente a gente está olhando. Então, é claro que aquele marco do levantamento ecossistêmico do Millennium, o Millennium Ecosystem Assessment, foi inspirador nesse caso, mas também houve um avanço em relação a incorporar conceitos e dinâmicas do que a gente chama dos sistemas socioecológicos complexos, né? Que é essa perspectiva que é a mesma para sistemas ecológicos, mas se você bota os humanos ali, fica um pouco mais complicado, de enxergar esses sistemas como sistemas complexos, que então estão sujeitos a uma série de características, como propriedades emergentes, né, comportamentos não lineares, que para vocês que trabalham na área de ecologia já é conhecido, mas esse é o paradigma. Então, dentro aqui dessa grande caixa estão as categorias principais de análise, e o que eu quero chamar a atenção, que são, então, a boa qualidade de vida, as contribuições da natureza para as pessoas,
que foi o novo nome que foi dado para os serviços ecossistêmicos, e a natureza. O que eu queria chamar a atenção aqui é que a primeira linha preta aqui traz, então, o nome dessa categoria, aqui no caso, por exemplo, boa qualidade de vida. Ou vamos pegar aqui que é melhor. Contribuições da natureza para as pessoas. Embaixo vem a tradução ou o termo que a gente mais usa dentro da ciência, que então é bens e serviços ecossistêmicos, né? Que está aqui, que são os serviços que a natureza, os benefícios que ela nos dá. E em azul, vocês vão ver que em todas as caixinhas tem o azul, são as categorias equivalentes, mas em outros sistemas de conhecimento. Então, categorias trazidas por essa incorporação, por essa participação de povos tradicionais. Então, por exemplo, aqui no que a gente chama de natureza, muitos desses povos chamam de mãe natureza. Então, tudo isso está incorporado dentro aqui do marco conceitual, e aqui fora estão as flechas de tempo, né, e a questão escalar, né, das variações interescalares, então, tudo isso incorporado dentro desse modelo conceitual. Muito bem. Como eu disse, eu quero colocar um foco, uma luz maior, justamente nas populações tradicionais, que é a minha área de trabalho, e nessa inovação do IPBS de trazer esse conhecimento para dentro desse levantamento, ou dos levantamentos do IPBS. Eu acho que é importante a gente lembrar que essa ideia de trazer o conhecimento tradicional não surgiu do nada, ela vem sendo construída, né, a partir de esforços anteriores, tanto das Nações Unidas e outros órgãos governamentais, mas também da academia, de uma forma geral, e também se beneficiou de outros relatórios temáticos e regionais que já vinham sendo elaborados pelo próprio IPBS para contribuir para essa construção, para imaginar como seria esse marco conceitual e que aspectos, que conhecimento que a gente teria que trazer para dentro do levantamento. Bom, eu acho que a essa altura vocês devem estar se pensando, ok, mas quantos povos indígenas e populações tradicionais a gente tem aí espalhado pelo mundo? Como é que traz todo mundo para dentro da discussão? Não traz, né? Aí não é possível trazer todo mundo, mas através de múltiplas formas de consulta e participação, vários representantes de povos que já estão mais organizados para ter essa participação política de todos aqueles 137 países foram convidados. Então, houve reuniões, naquela época eram presenciais, mas houve reuniões remotas também, enquetes, né, questionários, pesquisas que foram feitas com esse grupo, que, vamos dizer, deu pontapé inicial nessa metodologia que o IPBS criou e está adotando para poder incorporar esse tipo de conhecimento dentro dos relatórios também. Como eu falei, é uma primeira iniciativa e a ideia é que, com o tempo, ele seja aperfeiçoado. Muito bem, mas quais que eram, então, as grandes questões, as grandes perguntas, por que chamar esses povos e o conhecimento deles para dentro do relatório? As grandes perguntas que levaram a essa iniciativa foram tentar desvendar quais têm sido, então, as contribuições desses povos para o uso sustentável, o manejo e a conservação da natureza nas escalas regional e global. Ou seja, o que a gente já conhecia do conhecimento acadêmico científico é que no nível local já havia e já há, né, várias, inúmeras, centenas, milhares de iniciativas ou de formas de manejo, formas de cuidado com a natureza documentadas que são sustentáveis no nível local. Mas o que era pouco conhecido era, nunca tinha sido feito, tentar incorporar como é que a gente faz para analisar essas iniciativas locais, né, grupos de iniciativas locais, que estejam tendo um impacto na escala regional e mesmo na escala nacional e global.
Então, foi com esse olhar que esses dados começaram a ser levantados. Uma segunda questão foi tentar desvendar também quais seriam os recursos, os fatores, mas também as pressões que facilitam essa contribuição, né? Então, daria para a gente tentar sistematizar isso, que tipo de condições essas populações precisam ter ou continuar a ter para que elas possam continuar dando essa contribuição. E, por outro lado, quais são os fatores ou as pressões negativas, né, que impactam esses sistemas, esses povos, esses territórios, prejudicando essa contribuição que eles estão dando para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. E uma terceira e última grande questão foi pensar, bom, feito esse diagnóstico, traçado esse cenário, quais são as políticas, as medidas e os processos que podem contribuir para fortalecer essa contribuição ou até aprimorar as instituições e a governança da natureza que esses povos fazem para poder continuar contribuindo com a biodiversidade, olhando sempre, né, para a escala global. Então, uma preocupação com as políticas públicas que prejudicam ou que favorecem essas populações e o que a gente pode fazer para melhorar essa contribuição. Então, foi com esse olhar que o IPBS buscou incorporar os povos indígenas. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Vocês vão ver que eu vou usar de maneira, como sinônimos, comunidades locais tradicionais ou populações tradicionais, porque essa aqui no Brasil a gente costuma chamar, delimitar, né, quem são os povos indígenas e quem são as populações tradicionais, que são os caiçaras, ribeirinhos, quebradeiras de coco, babaçu, etc. Fora do Brasil, por causa da língua inglesa e de outras línguas, o IPBS adotou se chamar de comunidades locais ou comunidades tradicionais locais, porque isso também incorporaria, por exemplo, pequenos produtores rurais, que não necessariamente são tradicionais, mas que também trazem uma contribuição para a biodiversidade. Tá? Então, eu vou usar meio como sinônimos aqui ao longo da palestra. Muito bem, e quais foram, então, os principais resultados e mensagem-chave desse levantamento global? O primeiro deles, essa foi uma constatação a partir do mapeamento, que esses povos ocupam 25% da superfície da Terra, ou seja, eles manejam e governam um quarto da superfície terrestre do planeta, e o grau de degradação desses territórios é, via de regra, menor do que o território de entorno dessas comunidades. Além disso, eles ocupam 35% dos ecossistemas com alto grau de conservação e 35% das áreas protegidas numa escala global. Ou seja, são atores extremamente importantes na discussão sobre a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Além disso, claro, possuem uma visão integrada da natureza, que é diferente da nossa, e que essa é uma grande contribuição que pode ser trazida para o levantamento. Conservam a maior parte da agrobiodiversidade do planeta, então a segurança alimentar do planeta está nas mãos das comunidades tradicionais e povos indígenas. Entretanto, o que se vem observando é que em vários locais, por causa dessas pressões sobre o território, ou políticas públicas, ou discriminação, a qualidade de vida deles vem diminuindo e as pressões vêm aumentando em muitos lugares, e isso é uma preocupação que a gente precisa ter em mente. E com relação à contribuição, o quadro aqui traz vários exemplos diferentes, desde a domesticação, né, de espécies vegetais e animais, até a criação de novos ecossistemas através do manejo de paisagens diversificadas, que são produtivas, mas também conservam a biodiversidade, até a questão das florestas culturais, que eu vou discutir um pouquinho mais adiante, e
várias outras contribuições. Então, o que ficou claro a partir do levantamento é que, de fato, elas contribuem para a manutenção e incremento da biodiversidade nativa e domesticada. Seus sistemas são locais, mas eles têm manifestações regionais. Então, se a gente olhar aqui na escala de uma floresta que está sendo influenciada por esse manejo de diferentes populações, existe uma manifestação regional em termos de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e são globalmente relevantes, tá? E os sistemas, claro, são baseados em visões de mundo culturalmente específicas. Muito bem, então, a partir dessa imensidão de dados levantados e dessas conclusões, desses resultados a respeito desses povos, quais foram algumas das mensagens chaves que o IPBS trouxe para os governantes com relação a esse tema? Então, o primeiro deles é que esses povos têm enfrentado os desafios, né, as pressões e tudo, fazendo parcerias entre si e com uma grande diversidade de outros parceiros e atores sociais, através de sistemas de comanejo, redes de monitoramento locais e regionais e da adaptação desses sistemas locais de manejo às novas condições, o que inclui mudanças climáticas em várias regiões aí do planeta. Segunda mensagem-chave: reconhecer o conhecimento, as inovações, práticas, instituições e valores desses povos e garantir a sua inclusão e participação na governança ambiental, geralmente melhora a sua qualidade de vida e a conservação da biodiversidade, a restauração e o uso sustentável da natureza, o que é relevante para a sociedade como um todo, né? Ou seja, eles produzem serviços locais que são relevantes para toda a sociedade. Terceira mensagem-chave: a governança, incluindo as instituições, ou seja, as regras que essas populações têm para usar e manejar os recursos, os sistemas de manejo, os regimes de comanejo que envolvem esses povos podem ser uma forma efetiva de salvaguardar a natureza e as suas contribuições através da incorporação desse conhecimento, ou seja, ele é importante como parte do conjunto de estratégias que a gente vai precisar para manter a biodiversidade. E a quarta mensagem-chave é que as contribuições positivas desses povos para a sustentabilidade podem ser facilitadas através do reconhecimento nacional de seus direitos. Quais direitos? Direitos ao território, a utilização, a garantia de direito de uso e acesso aos recursos, de utilização dos termos de consentimento prévio, livre e informado toda vez que houver alguma obra ou alguma medida que vá afetá-los, o compartilhamento justo e equitativo dos benefícios advindos do uso do recurso e do comanejo. Então, se os governos nacionais atuam nessa direção, isso facilita a contribuição deles para o resto da sociedade. Então, essas foram as principais e grandes mensagens que o IPBS trouxe com esse olhar do conhecimento tradicional. E aí, como eu falei, em 2015, alguns pesquisadores que tiveram envolvidos em levantamentos do IPBS criaram ou acharam que seria uma boa ideia aproveitar essa iniciativa internacional para também fazer reavivar essa agenda da conservação da biodiversidade no Brasil e criou, então, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é o BPBS. Foi criado em 2015, inicialmente como um grupo de trabalho da SBPC, mas em 2019 ele ganhou uma certa autonomia, é financiado por vários órgãos e tem o mesmo objetivo, que é produzir sínteses do estado da arte do conhecimento científico e tradicional sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e relações com o bem-estar humano para o Brasil, tá? Até o momento, já foi publicado o diagnóstico nacional e 5 relatórios temáticos. Qual que é a lógica do IPBS? Ela espelha um pouco a lógica do IPBS, mas a lógica do IPBS é um pouco mais complexa,
Mas eles estão olhando, então, para a biodiversidade, serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano, incorporando conhecimento e valores da ciência, do conhecimento tradicional e, eventualmente, de outros sistemas de conhecimento, para gerar os produtos, né, esses relatórios, que depois a ideia é que eles vão influenciar governos, ONGs, o setor privado, a mídia e a academia, no sentido de tomar medidas, né, com relação à conservação da biodiversidade. Então, o primeiro relatório nacional, né, que olha para todo o país, foi publicado em 2019, mas no ano anterior a gente publicou o sumário para tomadores de decisão, que é um resumo. Esses relatórios também estão disponíveis, tá, na plataforma do BPDS, na internet, e produziu também 4 relatórios temáticos, ou seja, de temas que já se sabia que mereciam um olhar um pouco mais cuidadoso e um pouco mais aprofundado. Então, o primeiro foi sobre os polinizadores, né, por motivos óbvios, né, que essa grande crise em relação à morte de abelhas, que são polinizadoras de sistemas agrícolas. Um relatório sobre água, né, água doce, recursos hídricos. Um mais específico sobre o clima e os impactos do clima na biodiversidade e serviços ecossistêmicos aqui no Brasil. E um outro mais específico para a restauração de ecossistemas em geral, embora um pouco mais focado na restauração florestal, tá? Muito bem, então, de 2015 a 2019, foram 5 relatórios publicados, onde trabalharam 164 autores, ou seja, pesquisadores brasileiros. A gente teve 27 revisores e mais de 120 instituições de pesquisa, ONGs, envolvidas nesse relatório aqui, que é o relatório nacional. Então, por que eu achei importante também trazer essas informações? Não é só uma questão de quantificar, é que eu acho que aqui esse é um espaço de colaboração e participação e de rede entre cientistas, que alunos de pós-graduação e futuros pesquisadores têm todo o potencial, né, para ocupar, incrementar e melhorar esses relatórios no futuro. Então, eu vejo como um espaço a ser ocupado por futuros alunos aí formados ou mesmo ainda na pós-graduação, tá? Muito bem, então vou também trazer algumas mensagens-chave, né, que saíram a partir desses diferentes relatórios do PBS, e a partir do diagnóstico nacional, a mensagem-chave é que, ao longo desse século, a intensificação das mudanças climáticas vai acentuar a tendência atual de perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, ou seja, a luzinha vermelha está acesa. O governo precisa prestar atenção nessas questões. Eu sei que, falando hoje, isso parece tudo meio utópico, né, gente? Porque ele foi publicado logo antes ou logo depois que o atual governo federal assumiu. Mas é importante, acho que a Mercedes colocou muito bem isso ontem, é importante a gente olhar o filme e não a fotografia. Então, olhar para frente e o potencial que esses relatórios têm para influenciar governos que realmente se preocupem aí com a questão. Do relatório dos polinizadores, a mensagem-chave é que a diversidade brasileira de polinizadores tem um grande potencial para melhorar a produção e a sustentabilidade da agricultura nacional, bem como a garantia da segurança alimentar. Então, temos aí opções, por sermos um país muito biodiverso, para tentar ocupar aí essa lacuna que está sendo deixada pelas outras abelhas importadas, né, de espécies não nativas. Com relação ao relatório de restauração de paisagens e ecossistemas, a principal mensagem é que a intensificação sustentável da pecuária brasileira
é um processo-chave para aumentar a produtividade do setor e liberar as áreas agrícolas de menor produtividade para o cumprimento de leis e metas ambientais, ou seja, o Código Florestal e as outras legislações. Então, eu acho essa mensagem-chave muito importante, porque ela quebra um pouco com esse discurso que apela para a dicotomia entre meio ambiente e desenvolvimento, mostrando que existem medidas que a gente pode tomar que trazem benefícios para os dois lados, né? Então, tentando romper um pouco essa dicotomia que as pessoas ainda insistem em martelar. Muito bem, com relação ao relatório do clima, a mensagem é dramática, como não poderia deixar de ser. Então, se nada mudar com relação à emissão dos gases de efeito estufa, para 2070, há 90% de probabilidade de um aumento de 3 a 4 graus Celsius no Brasil, podendo aumentar ainda mais até o final do século. Muito bem. E, com relação aos recursos hídricos, a principal mensagem é que o enfrentamento das ameaças aos corpos hídricos é fundamental para garantir a segurança hídrica e também a conservação dos ambientes aquáticos e das áreas úmidas nas diferentes regiões do país. Então, de novo, se trata não só de olhar para a biodiversidade, conservar a biodiversidade, mas também de gerar mais água e água limpa para o abastecimento humano, principalmente nas grandes cidades. Muito bem, o que o BPBS já está trabalhando e a previsão aí para esse quadriênio? São um diagnóstico e 2 relatórios temáticos. Então, é o diagnóstico, e esse talvez interesse muito a vocês aí na UFSC, o diagnóstico brasileiro marinho-costeiro e os relatórios temáticos sobre agricultura e espécies exóticas invasoras. Então, são nesses relatórios, são esses os esforços do BPBS nesse momento. E uma boa notícia para vocês aí, alunos, é que o BPBS está lançando editais periódicos para chamar pesquisadores voluntários, às vezes não voluntários, às vezes tem bolsa também, e está com um edital aberto para jovens pesquisadores voluntários, que pode ser acessado aí no site do BPBS, e está aberto até dia 22 de março. Tá? Então, lá no site vocês encontram o edital, ficha de inscrição, todas as informações que vocês precisam, e o BPBS faz essas chamadas periódicas aí para captar alunos interessados em participar dessa iniciativa. Tá? Então, mesmo que vocês não possam concorrer dessa vez, eu ficaria de olho sempre na plataforma, que é uma oportunidade muito interessante para aumentar a rede de contatos de vocês dentro da academia, aprender a trabalhar em grandes equipes, e trabalhar nessa interface que a Mercedes também chamou muita atenção ontem, entre ciência e sociedade, e aprender a comunicar aquilo que a gente faz, né? Quais são os nossos resultados e para que servem os resultados que a gente gera. Tá? Então, eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Muito bem, como eu falei anteriormente, nesse relatório, no Diagnóstico Nacional do BPBS, a gente trabalhou com muito afinco, mas essa questão da incorporação do conhecimento tradicional, até por conta do desafio que é trazer, né, esses povos para dentro do levantamento, como eu mostrei para vocês no IPBS, a gente não teve pernas, né, não teve nem tempo, nem recurso suficiente para a gente, de fato, fazer um levantamento mais aprofundado. Então, a professora Manuela Carneiro da Cunha, da Universidade de Chicago, mais a professora Sônia Magalhães, da UFPA, e eu, estamos trabalhando nesse projeto, o PBio, que teve início em 2018, com financiamento do MCTI e outras doações, com o objetivo, de novo, de produzir um diagnóstico, um levantamento e um diagnóstico sobre a contribuição dos nossos povos indígenas e tradicionais para a geração, conservação e manutenção da biodiversidade e serviços ecossistêmicos.
Então, a gente tem dezenas de colaboradores acadêmicos e também dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Como eu falei no começo, a gente ainda está na fase que a gente chamaria no prelo, né? Estamos em revisão de texto, diagramação, e em breve a gente vai começar a lançar, a gente vai fazer um lançamento por capítulos para depois agrupar tudo, porque o relatório saiu muito mais longo do que a gente imaginava. A gente está com acho que mais de 2.000 páginas, e ele vai ser publicado inicialmente na plataforma da SBPC com ampla divulgação, tá? Então, todo mundo vai ficar sabendo. Então, como a gente não tem nada publicado, eu vou trazer só uma palhinha, né, um aperitivo aí de algumas das coisas que a gente já tem, já pode trazer para vocês. E uma delas, então, são as contribuições que esses povos têm para a formação dos nossos biomas. Então, isso ficou muito claro no levantamento, e isso se dá através de processos de coevolução, né, entre esses povos, essas pessoas e as paisagens. E como se dá isso? Se dá através das atividades cotidianas de uso e coleta, manejo dos recursos naturais, do uso controlado do fogo, seja para moradia, seja para cultivo, do estímulo, favorecimento e introdução de espécies úteis, por exemplo, formando aí sistemas agrícolas florestais, domesticação de plantas, mas também domesticação de paisagens, que é um conceito que está vindo de pesquisas feitas na Amazônia, mas também já temos aqui alguns exemplos para o sul-sudeste do país, e a formação da famosa terra preta antropogênica, que também já está muito estudada na Amazônia, e é produto de populações, povos indígenas passados, mas que os povos indígenas atuais e outras populações ribeirinhas, caboclas, reconhecem como solos extremamente produtivos. E esses dados para a Amazônia já estão sendo publicados há muito tempo, né? Então a gente fez uma síntese, mas aí fica aquela pergunta, e a Mata Atlântica? O que será que acontece ou aconteceu por aqui? Porque, dada essa importância da Amazônia, a Mata Atlântica sempre acabou ficando meio de escanteio em relação às teorias de ocupação humana da Amazônia e do surgimento da agricultura, porque achava-se que aqui, na Mata Atlântica, não teria havido populações agricultoras e nem sociedades mais complexas. Entretanto, os dados que a gente está levantando, uma parte deles acho que é bem conhecida de vocês aí em Santa Catarina, né, que são os sambaquis costeiros, que então, foram criados, né, por populações pré-cerâmicas que atingiram até altas densidades populacionais, e são resultado do manejo de ecossistemas costeiros. O que é realmente novidade que tá surgindo a partir de estudos arqueológicos são evidências de atividade agrícola também, além da atividade de coleta, né? Porque até muito recentemente acreditava-se que os povos sambaqueiros eram apenas caçadores-coletores. Então, a evidência de plantas que são domesticadas ou semidomesticadas, e evidência dentária nos esqueletos de uma dieta rica em carboidratos desde 4.500 antes do presente, indicam que aqui na Mata Atlântica também havia povos agricultores. Outra contribuição extremamente interessante é com relação à mata de araucária, né, e as populações indígenas de língua proto-G, que ocuparam a região sul do Brasil desde 7.000 anos antes do presente, e que são responsáveis pelo manejo e pela expansão da área natural de ocupação da araucária, por causa do pinhão, né, que é um recurso extremamente importante alimentar, mas também que alteraram a paisagem através de construção dessas casas subterrâneas por causa do frio, que são essas casas circulares, e já existem vários sítios arqueológicos no sul do Brasil sendo investigados em relação a isso. E, por fim, a grande contribuição da expansão Tupi-Guarani, que aconteceu no Holoceno Tardio, então em torno de 2.500 anos do presente, do sul da Amazônia em direção à Mata Atlântica,
num período em que as mudanças climáticas promoveram uma expansão de ambas os biomas florestais aqui, aproximando muito os dois biomas, permitindo, então, essa migração, porque os tupi-guarani são essencialmente agricultores florestais e manejavam as florestas mesmo antes de fazer o avanço de ocupação. Eles já iam, alguns iam na frente, faziam o plantio, deixavam essas agroflorestas prontas para quando houvesse o avanço populacional, os recursos alimentares já estarem lá disponíveis. E, por fim, mesmo, a grande contribuição em relação às espécies domesticadas, semidomesticadas, aqui a gente tem alguns exemplos, principalmente de frutas, que a gente consome até hoje e que são importantes, não para eles, mas para a sociedade nacional de uma forma geral. Bom, como é que a gente consegue manter, então, como é que continua a gente mantém esse conhecimento? Esse conhecimento é transmitido através de formas culturais, então, mitos, mas também dos manejos e das práticas, da agrobiodiversidade, né, no caso de sistemas agrícolas, e o importante é que a gente olhe com cuidado para as políticas públicas e os direitos para conseguir garantir que esses processos aqui continuem acontecendo. Muito bem, gente, então era isso que eu tinha a dizer. A gente deve estar publicando logo esses resultados. A mensagem final que eu queria deixar para vocês é que o país e o mundo precisa, né, de gente bem formada na área de ecologia, precisa também, como a Mercedes colocou ontem, que a gente saiba comunicar para a sociedade. A pandemia da Covid está mostrando isso, a gente precisa saber se comunicar, combater as fake news, colaborar nessas iniciativas de redes, né, onde participam muitos pesquisadores, mas lembrar que toda e qualquer iniciativa, incluindo essas três que eu apresentei aqui hoje, é formada por cientistas, mas que são pessoas, né? São pessoas como eu, como vocês, que têm as suas questões, os seus problemas, os seus desafios de financiamento, de conseguir ir para campo no meio da pandemia, de conseguir dinheiro para projeto, mas que, se a gente se mantiver junto, de mãos dadas, a gente vai conseguir superar todos esses desafios cada vez mais complexos que se colocam aí para a pesquisa científica, tá bom? Então é isso, queria agradecer a oportunidade, me colocar à disposição, passei um pouquinho do tempo, mas estou por aqui. Obrigado, professora Cristina. Deixa eu entrar aqui. Obrigado pela palestra. E acredito que tenha algum tempo para perguntas. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, quem está aqui no Conference Web ou quem está assistindo pelo YouTube. O YouTube tem um delay, um pequeno delay, né? Então daqui a pouco está encerrando lá, uns alguns segundos só. Estou tentando ligar minha câmera. Tá, ok. Vou ver se aparece alguma pergunta no YouTube aqui, tô de olho. Obrigada, Cris, pela palestra. Eu, em particular, aprendi bastante coisa sobre esse processo, né? Eu tinha uns comentários para fazer. Eu acho que eu já vou te perguntar, enquanto não aparece ali uma outra pergunta, né? E como é que está essa questão? Você falou que aqui no Brasil está começando a se organizar esse diagnóstico marinho costeiro, né? E como é que ficou isso em termos internacionais? Como é que foi essa abordagem para a parte marinha costeira no IPBES internacional? Tá, eu posso... sem dúvida nenhuma, foi incorporado, e eu posso dar o exemplo do capítulo 3, que foi o capítulo que eu participei,
que foi fazer esse levantamento, a partir do levantamento de dados, avaliar se as metas dos acordos internacionais estavam sendo seguidas ou não, né? Então, quão longe ou quão próximo a gente estava das metas de Aichi ou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e havia, eu não vou lembrar o nome agora, porque não é da minha área, mas acho que 1 ou 2 ou 3, talvez, acordos relativos aos ecossistemas marinhos e costeiros. Esses acordos internacionais, para os quais também se levantou dados e se tentou avaliar o quanto a gente estava caminhando em direção a atendê-los ou não. Porque a questão da pesca, principalmente, é muito, muito importante, é um dos recursos mais, talvez, críticos, né? Enfim, dos recursos naturais de uma forma geral. E trabalhou comigo, inclusive, nesse grupo, no capítulo 3, uma oceanógrafa argentina, que olhou em particular para esses acordos. Mas todos os outros capítulos, o de cenários, o de diagnóstico, todos olharam também para os ecossistemas marinhos e costeiros. Agora, detalhes em particular eu não saberia dar para você. Mas... Não, mas quer dizer que existe essa atenção também, né? Sim, e todos os capítulos, o levantamento global está disponível em capítulos, além do sumário executivo. Então, lá no site do IPBS para download, então, talvez valha dar uma checada lá, mas ele, sem dúvida nenhuma, foi incorporado, imagina. Tá. Tem uma pergunta da professora Michele aqui no YouTube. Ela perguntou se os representantes da iniciativa privada também têm se envolvido na elaboração dos relatórios do DPBS. Então, tem, mas eu acho que muito pouco ainda e menos que o desejável, né? Porque, na verdade, os objetivos de todos esses levantamentos é levantar o estado da arte do conhecimento científico e de outros sistemas de conhecimento, né, no caso de todos eles, na verdade. Então, a ideia, na verdade, gente da iniciativa privada foi ouvida muito no sentido de entender quais são as demandas de informação que eles precisam e de entender que tipo de comunicação tem que ter para esse público, né? Mas não é que não houve um envolvimento, vamos dizer, de fato ali no levantamento. Agora, no caso do IPBS, da Nações Unidas, que eu não consegui falar muito sobre a organização, a governança da iniciativa, ela é bastante complexa, mas você tem... além dos cientistas, você tem os observadores dos países, você tem observadores da iniciativa privada, que são outros atores sociais. Então, eles não participam na redação, mas eles participam na avaliação, e todo relatório, ele vai, no final, para a plenária, né, do IPBS, para ser votado, e é um sistema, eu não participei, mas quem participou, ele espelha as votações da ONU, onde o relatório vai sendo lido palavra a palavra, e qualquer um ali pode se manifestar e dizer, qualquer país, qualquer outro representante de atores sociais, não concordamos com isso, não pode ser escrito dessa maneira. Então, na verdade, é uma grande negociação, e dessa negociação eles estão presentes, representantes, né? Obrigado, professora. O professor Silvino, ele agradeceu muito a palestra e ele falou que você mostrou a grande importância dos povos tradicionais ao longo dos milhares de anos, porém hoje, como fazer para manter isso? Pois eu vou responder primeiro abstraindo da atual situação histórica, tá? Que eu acho que, enfim, esse governo é uma aberração. Vamos supor que a gente estivesse numa situação de relativa normalidade. Eu acho que isso a gente vai trazer também nesse relatório do PBio. Na verdade, ele vai focar ainda mais nas políticas públicas, nas garantias de direitos, ou seja, o que precisa ser feito ou aperfeiçoado para continuar atendendo aquela mensagem-chave lá do IPBS, que é, o que o governo tem que fazer? Tem que garantir os direitos desses povos, tem que aperfeiçoar as políticas públicas que
facilitem, que melhorem a qualidade de vida deles e as condições deles continuarem a manejar os ecossistemas de maneira adequada, e que não sofram as pressões de avanço de fronteira agrícola, enfim, de todos esses problemas que a gente conhece no Brasil. Então, a mensagem é políticas públicas e garantia de direitos, se fosse para resumir. Obrigado. Eu estava vendo aqui, eu acho que não é bem uma pergunta, a professora Tatiana Leite, ela falou formação de jovens na expertise da síntese de informações para tomadores de decisão, uma habilidade fundamental para aproximar a ciência e a aplicação dessas informações, né? Foi só um comentário, achei que era uma pergunta aqui, mas acho que não... Não, sem dúvida. A Mercedes ressaltou muito isso, eu ressalto de novo, então busquem essas iniciativas. Acho que aquele 3-minute talk lá que os alunos tiveram, né, no começo da semana, uma iniciativa super interessante. As pessoas não... Só reforçar aqui o comentário do Nivaldo, porque as pessoas no YouTube acho que não têm acesso aqui ao comentário dele. Né? Então, o Nivaldo comentou que vale a pena ser um usuário registrado no ITBS, porque são sempre chamados para opinar em rodadas de coletas de dados. Isso mesmo, bem lembrado, Nivaldo. Toda hora estão sendo chamados para revisar documentos, revisar o escopo do que vai ser o próximo levantamento, então realmente muito importante. Bem lembrado.